Fala, catequista, tudo bem? A paz de Cristo esteja contigo. Vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui no YouTube de evangelização. Na série anterior nós falamos sobre os santos, como eles podem influenciar na catequese. E agora nós vamos começar uma trilogia, onde vou falar da fé, da esperança e da caridade. Para falar da fé, vou me basear nos pensamentos do Papa Bento XVI. Para falar da esperança, vou me basear nos pensamentos do Papa João Paulo II e, por fim, o Papa Francisco vai nos inspirar sobre a caridade. Mas, de verdade, o que eu quero mais trazer para vocês, meus amigos catequistas, é a praticidade da catequese. É aquela aplicação, aquela dificuldade que às vezes nós temos. Recebemos lá o livro, recebemos o material, mas como aplicar? Como levar esse tema que às vezes é difícil, mas é fundamental para a nossa fé, que é falar sobre o princípio e a importância da fé cristã. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. A fé, ela precisa passar primeiro pela experiência de conhecer Jesus Cristo. Se nós nos basearmos somente pelo material que nós recebemos e transmitir isto aos nossos catequizandos, sejam eles crianças de primeira comunhão, sejam eles jovens do crisma, a catequese de adultos ou noivos, fica muito difícil ajudá-los levando somente essa teoria. A fé, ela precisa passar pela experiência. E como é essa experiência? O que eu posso acrescentar em minha catequese através da minha experiência? Contando a sua história, os momentos que você venceu e se utilizou da fé, os momentos que você viu que não tinha outra saída, que não tinha outro caminho, que foi a mão de Deus que te segurou. O livro, o material, ele é importantíssimo, porque ele nos ajuda a sermos fiéis à doutrina da igreja, ele nos ajuda a entender e a compreender como a igreja nos direciona, mas o seu testemunho é capaz de arrastar essas pessoas que estão te ouvindo. Por isso, nunca se esqueça, não fique preso somente a esse material, que é importante, mas que você precisa levar para a catequese a sua experiência de fé. Alguns dos pensamentos que eu vou trazer aqui, eles estão contidos no livro do professor Felipe Aquino chamado Em Busca da Perfeição. E ele fala sobre os principais aspectos da nossa fé, naquilo que nós devemos crer e acreditar. O primeiro passo é o Papa. Jesus Cristo ele deixou um sinal visível para nós na Terra. E este sinal visível é a figura do Papa. Ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a sucessão nos traz até hoje, estamos em dezembro de 2019, a Francisco. O Papa Francisco é essa figura. É o sumo sacerdote que Cristo nos deixou aqui na Terra para mostrar, nos dar a direção. Então cabe muito bem a nós, como catequistas, instruir os nossos jovens a ter um verdadeiro amor ao Papa. Hoje, com os meios de comunicação, onde todo mundo gosta de dar a sua opinião, onde todo mundo se diz conhecedor da igreja, nós ouvimos algumas comparações do tipo: fulano, tal Papa era melhor que esse Papa atual, este Papa é melhor que o anterior. Existem até filmes na Netflix aí agora falando sobre os papas que diminuem um pouco um, aumenta o outro, tiram algum valor. Preste muita atenção. Nós, católicos, nós amamos o Papa e rezamos pelas intenções dele, porque nós acreditamos fielmente que ele foi escolhido pelo Espírito Santo e que ele é o Papa necessário para o nosso tempo atual. Nós devemos acreditar e orar pela vocação do nosso Papa e não ficar com comparações medíocres que a mídia vem colocando em nosso pensamento. É nessa luta que nós vamos entrar. Em um trecho que o Papa Bento XVI ele escreve em 2012, ele fala muito sobre o porquê da fé. Como nós vamos viver a nossa fé hoje, com tanta tecnologia, com tanta comodidade? Ainda cabe a fé? E é aí que eu entro e digo isso. Não devemos nos deixar influenciar pelo que a mídia expõe. Devemos sim ver o que a igreja vem nos dizendo sobre os diversos temas. Por isso é muito importante o catequista estar antenado
no que está acontecendo no seu dia a dia, mas é importante também ver o que diz a igreja. Não sair tirando conclusões sem colocar o principal, o que a igreja pensa. Depois, nós temos como característica também dentro da igreja a devoção aos santos. O que nós podemos levar de prático isto para a catequese? Ajude os jovens, as crianças, a terem um santo de devoção. Conte várias histórias. Conte como os santos chegaram à santidade e eles vão se identificando. Como é bom termos um santo de devoção. Em minha vida, ajuda muito a minha devoção a Santa Edith Stein. É uma santa alemã, judia, perseguida no tempo da guerra, que morreu no campo de concentração, mas que teve um legado interessantíssimo. Ela passou por um momento em que ela foi ateia, duvidou da fé, não acreditou. Depois que conheceu o cristianismo, ela experimentou a verdade do Cristo e deu a sua vida por ele. Para mim me ajuda muito, por quê? Porque às vezes eu quero traduzir muitas coisas da minha fé em razão. E aí vem os ensinamentos, todos aqueles escritos de Edith Stein, e me dizem para um olhar mais terno a Deus, um olhar de amor. Então me ajuda muito. Apresente aos jovens. Por exemplo, estamos na catequese do Crisma. Conte várias histórias, passe filmes, faça sorteio de imagens para que eles conheçam, para que eles experimentem o que é ter uma devoção ao santo. Conte a história, não de uma forma monótona, mas de uma forma alegre, envolvente, a história do padroeiro da sua paróquia, o padroeiro da sua comunidade, o porquê ele foi escolhido. Mostre essas verdades da fé. E, sobretudo, na devoção aos santos, ensine a nossos jovens a serem devotos a Nossa Senhora. As crianças, que eles sintam o verdadeiro amor do colo de mãe. Então sempre vive essa mística mariana dentro da sua catequese. Aos jovens noivos, numa preparação de noivado, é fundamental que se tenha uma catequese mariana. Eles precisam experimentar e conhecer para entender a grandeza do sacramento do matrimônio através do olhar de Maria. Organize uma peregrinação a uma igreja mariana, perto da sua residência, dependendo das condições, a Aparecida, claro que cada um dentro da sua realidade. Mas faça coisas diferentes, porque se nós ficarmos presos somente àquilo que pegamos ali no livro, que trouxemos aquele material, nós não vamos conseguir aprofundar a fé. Nós precisamos de ferramentas para aprofundar a fé. Depois, os sacramentos. Falar somente sobre os sacramentos pode ser que não toque o coração dos jovens, das crianças, dos adultos, mas fazer algumas experiências. Que tal levar as crianças para assistirem a uma celebração do batismo? Saia do comodismo da sua catequese, ali daquelas 2 horinhas que você tem com os jovens. Marque, combine com os pais. Olha, essa semana nós vamos assistir a um rito do batismo. E aí, entreviste os pais dessas crianças que foram batizadas. Pergunte a eles qual é a alegria de ver um filho batizado, o que eles sentiram de dar uma vida na igreja para esses filhos. É muito importante esta interação com a comunidade. Fale com a pastoral do batismo, converse com eles, olha, fale dos sinais para a gente. Depois, vamos falar sobre a Eucaristia. Traga uma pessoa da comunidade para um momento de adoração, para que os jovens recebam o anúncio do Cristo através do querigma, né? Aquele primeiro anúncio, aquele impacto. As crianças precisam disso, os jovens precisam. Eles precisam experimentar o Cristo de uma outra forma também. Eu posso muito bem pegar o meu livro, o Catecismo da Igreja Católica, e dizer toda aquela bela verdade. Mas eu garanto, catequista, se os jovens se dobrarem, estiverem com os joelhos ao chão, diante de Jesus e Eucaristia, você pode ter certeza que eles serão transformados e modificados para a catequese. Eles não vão ficar somente naquela teoria, mas vai ter uma experiência que nasce do coração. E é essa experiência que nós precisamos levar
a esse mundo, cheio de comodidade, cheio de coisas novas, de inovação a todo dia. Nós precisamos levar a verdade do Evangelho através da experiência, através desse Cristo vivo na Eucaristia. Visitar, ajudar aos jovens a visitar um doente. Convide com o pároco. O dia que ele for visitar um doente, mande um ou dois jovens juntos para ver como é, como que o padre ministra a unção. Mas eu vou mandar um jovem para visitar uma pessoa doente. É uma realidade de vida. Nós vamos experimentar. Quantos jovens, quantas pessoas hoje não têm coragem de visitar um hospital, não tem coragem de ver um ente querido no hospital porque diz que tem medo de hospital. A catequese pode muito bem libertar as pessoas disso e colocar um coração serviçal a serviço, para que não tenha medo de visitar um hospital, não tenha medo de visitar uma pessoa que precisa de ajuda. Converse com o pároco, mande um jovem, 2 nestas visitas. Você vai ver o quanto enriquece a sua catequese essa experiência pastoral. Não só teoria, mas prática. E aí, nas diversas formas, nos diversos sacramentos, leve um DVD, talvez, do seu casamento, para que eles assistam alguns trechos, alguma parte. Fale da importância que foi o sacramento na sua vida, do matrimônio. Ou, se alguém conhecido da comunidade for se casar, fale atentamente sobre o matrimônio, tragam essas pessoas para falar da importância. Então a catequese ela vai se tornando dinâmica, com experiências. Ela não fica só naquela parte, o matrimônio é 2 pessoas que se unem. Não, pera, calma, é na prática, é ali. Olha que bonito, veja esse matrimônio, veja aquela pessoa doente, para que elas enxerguem a realidade da vida. Então a fé ela se mostra aí, por exemplo, através dos 7 sacramentos, dessa forma. A Bíblia, a tradição e o magistério. São 3 pontos que nós vamos dedicar uma série só para falar sobre isso. Só para falar sobre esses 3 temas, porque são fundamentais da nossa fé. Mas também mostramos de uma forma do dia a dia, da prática. Vamos organizar com os catequizandos um diário da Bíblia. Podemos pensar um kit para o seu catequizando, onde ele tenha uma vela, uma toalha, o seu santo de devoção, uma imagem, a Bíblia, para que ele possa rezar. Mas você já vai pensar que complica, isso envolve dinheiro. Peça ajuda na comunidade, peça padrinhos na comunidade, para que ajudem esses jovens a terem o seu cantinho de oração em casa. Incentive-os a postar nas redes sociais o seu cantinho de oração. Hoje nós não gostamos de mostrar tudo. Gostamos de mostrar um alimento, o que estamos comendo, onde estamos, na praia, no passeio, no cinema. Tudo vale uma foto no Instagram. Por que não valer uma foto do seu cantinho de oração na sua casa? Incentive os jovens. Fale a linguagem deles, suba uma hashtag, meu cantinho de oração. Vocês vão ver como isso modifica, como isso muda, como aproxima o jovem. Eles estão ligados 100% do tempo no mundo digital. E por que não começar a utilizar da fé? Isso é até o intuito deste canal. Eu, como catequista, vi a necessidade de ter uma interação, atingir mais pessoas através do YouTube, Facebook, Instagram. Eu percebi essa necessidade e iniciamos esse canal, Catequese e Desenvolvimento Humano. É um passo que estamos dando para aumentar o nosso campo de evangelização. Eu vejo, por exemplo, o Monsenhor Jonas Abib, o quanto ele sonhou em ter um sistema de televisão que levasse o Evangelho para todos os cantos através das ondas de rádio e televisão. E olha como dá certo. Quantas pessoas, quantos testemunhos nós vemos que se converteram, conheceram a fé, tiveram experiências maravilhosas com a Canção Nova. Então nosso objetivo aqui também é, através deste canal, ajudar os catequistas com suas catequeses. Nós sabemos as dores desse tempo. Como é difícil evangelizar o jovem com tanto meio de comunicação, com tanta comodidade, com tantas coisas.
Então vamos trazendo partes práticas e dinâmicas para introduzir a fé, para trazer, sem nunca nos esquecermos que o principal de tudo isto é a experiência em Jesus Cristo. Quando formos falar da nossa fé, é importante também falarmos da liturgia. Separe um canto na missa para que vocês sentem juntos. Façam coisas que chamem a atenção dos jovens. Combine cor de camisa igual. Hoje todos vamos de azul. Hoje todos vamos de amarelo. Faça pequenos gestos, pequenas coisas que motive, que os faça querer pertencer a um grupo. E isso vai ajudando a cativar a fé. Antes de começar a missa, fale da importância, por exemplo, do ofertório. E aí eles vão ficar atentos a esse pequeno momento. Peça para o pároco apresentar os jovens que estão ali. Quem não gosta de ser lembrado? O jovem vai se sentir acolhido. Peça para o padre acolher os jovens. Olha, hoje estamos com os jovens do Crisma aqui, são aqueles que estão no cantinho, todos vestidos de azul. É algo que chama a atenção, que vai cativando, vai dando um sentido de pertença. Olha, eu pertenço a um grupo, eu faço parte de algo. E esse algo é a catequese, é a igreja, eu sou acolhido. Dentro dos momentos de catequese, sempre com esse olhar de acolhimento. Então é muito importante isso, para experimentar a nossa fé, trazer esses aspectos práticos. Nunca se esqueça, use o Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia, que não tem falha. E aproveite essas dicas para incrementar a sua catequese. Não fique somente preso a como se fosse uma salinha de aula. Leve-os ao estágio pastoral, a conhecer as pastorais, a conhecer as coisas, para que eles possam vivenciar a fé. Então esta é a prática que eu quis trazer hoje para vocês sobre a catequese da fé. E pouco a pouco nós vamos conversando e vamos trazendo mais dicas aí para incrementar e aumentar a sua capacidade dentro da catequese. Um forte abraço, catequista, fique com Deus, que a proteção de Maria esteja sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.